Atenção! No último dia útil desta semana, ainda permanece a oportunidade de ingressar na comunidade fechada. Nesta era em que cada vez mais segredos estão sendo desenterrados, antigas ordens estão se preparando. Se a promessa de bebês gerados em úteros cibernéticos, a quase singularidade da inteligência artificial e propostas como a implantação de chips no cérebro ainda não acordaram a maioria, não serão as mensagens da natureza que farão isto. Mas você não é obrigado a seguir com a maioria, que, conduzida por uma classe dominante bem ciente, se apressa em tentar controlar os eventos e principalmente as pessoas para tentar se livrar do que está por vir. Afinal, o que está ocorrendo? Há alguém conduzindo o teatro mundial? E há como se livrar de tudo isto? A quem já é membro da comunidade fechada, eu peço o testemunho nos comentários do que é que os novos ingressantes encontrarão lá. Faça parte de nossa comunidade com vídeos explicativos e lives de interação semanal, onde responderei as suas perguntas. Para isto, clique no link da descrição deste vídeo ou do comentário fixado. A realidade é pior do que a ficção, mas é preciso entender o que se avizinha. Então, só repetindo o que você acabou de ouvir, hoje é o último dia útil desta semana para você ingressar na comunidade. Você será muito bem-vindo lá e eu espero que a gente possa interagir também nas lives de quarta-feira. Mas vamos direto ao assunto aqui, porque tem bastante coisa de novo para nós trazermos para vocês. O Mercado Livre, a Microsoft, o Telegram e outras gigantes usarão serviço da polêmica WorldCoin. Que serviço é esse? Um World ID. Quem me acompanha há mais tempo lembra quando eu fiz um vídeo indignado com o mandatário anterior aqui do nosso país que tinha aprovado a lei para criar uma ID digital, quer dizer, uma identidade digital aqui para os brasileiros. Porque isso vai servir para acelerar a marcação das pessoas, né? Quanto mais identificações você tem, menos liberdades. É mais ou menos como quando o rei Davi foi fazer a contagem, a mera contagem, o mero censo do povo. Isso foi condenado, né, pelo Criador. Imagine, então, hoje, né, quando as pessoas são literalmente catalogadas, numeradas, como que se fossem quase escravos, né? Só basta carimbar oficialmente, você é um escravo. E agora, então está surgindo aí com cada vez mais força essa World ID 2.0, uma espécie de identidade mundial para ser usada na internet. O World ID permite que você prove que é um ser humano único na internet, mantendo sua identidade privada. Ele foi projetado para fornecer controle total e foi desenvolvido como um protocolo aberto que deve pertencer a todas as pessoas, ou seja, você só poderá acessar a internet com uma identidade digital mundial. Obviamente que tudo aquilo que você fizer na internet ficará registrado, né? Hoje, quando você acessa o seu browser, o seu navegador, eles já pedem quem é que está acessando, né? Qual o e-mail que está vinculado ao acesso. E o e-mail está vinculado a um telefone celular. E o telefone celular, por sua vez, hoje, obrigatoriamente tem de ter um cadastro com nome, endereço, CPF, tudo certinho. Então eles mais ou menos já sabem quem é que está usando aquela máquina. Mas ainda não é um controle totalmente preciso, porque às vezes é a sua esposa, às vezes é seu filho, às vezes é você numa lan house, enfim. Ainda não há um controle 100%, mas eles querem que tudo seja 100% registrado, né, para que eles saibam exatamente tudo o que você está fazendo nas redes sociais, o que você está comentando, visualizando, aprendendo, comentando, quais mensagens você mandou para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, tudo, né? Então a liberdade está acabando, pessoal, totalmente. E por falar em liberdade, a comissão do Senado aprovou a redução da jornada de trabalho, só que sem perda salarial. Vocês lembram quando eu falei, acho que foi semana passada, que tinha um projeto tramitando na Câmara dos Deputados para diminuir a quantidade de dias trabalhados. Então foi aprovado, só que o texto tramitava em caráter terminativo já na CCJ e agora ele vai diretamente para a Câmara dos Deputados, não vai nem passar pelo plenário do Senado.
depois ele vai para a sanção do mandatário atual, né? E o texto final teve um acréscimo do relator que acatou a sugestão de um senador para permitir que, em caso de dificuldades financeiras da empresa, com acordo com convenção coletiva, seja possível ocorrer redução do salário. Agora veja qual a ideia deles, né? No parecer favorável, né? O senador ressaltou que a medida vai melhorar a qualidade de vida da população, com possibilidade até mesmo de gerar mais postos de trabalho. Qual é a ideia deles? Eles acham que isso vai manter pessoas empregadas trabalhando menos e ganhando a mesma coisa. Óbvio que isso não vai acontecer no mundo real, né? E só no papel, né? O papel aceita tudo. Você pode colocar lá também que as pessoas vão trabalhar só 2 horas por dia e receber a mesma coisa no final do mês. Óbvio que isso não vai funcionar. Ou a empresa vai quebrar, porque não vai dar conta de pagar os funcionários para produzir a mesma quantidade, né? Porque vai ter de ter mais funcionários, ou então a empresa quebra, ou na prática o que vai acontecer é que as pessoas vão mais rapidamente serem substituídas por máquinas, por inteligência artificial, por robôs. Então essa redução da jornada de trabalho, na prática, isso não é só no Brasil, o mundo inteiro vai acabar fazendo isso aí, vai acabar desempregando mais rapidamente as pessoas, jogando-as na dependência do Estado, recebendo uma renda básica universal ou acabando por serem empregadas do governo, né? Não sei se vocês sabem, os Estados Unidos agora bateu o recorde de funcionários públicos na administração Biden. Óbvio, né? Então se você não tem mais uma função no privado, o governo lhe contrata para fazer de conta que você está fazendo alguma coisa. Não estou dizendo que os funcionários não façam, mas cada vez mais eles vão contratar pessoas que não são necessárias para suprir uma necessidade de não rebelião, né, das massas. E aí é a mesma coisa que pagar uma renda básica universal. Contrata o sujeito para ser um agente disso, agente daquilo outro, quando vê todo mundo é agente estatal e todo mundo está comendo no coxinho, né, das grandes corporações, porque no final das contas o governo está submisso às grandes corporações. E isso é exatamente o que conta o cyberpunk, onde as grandes corporações comandavam os governos e as pessoas estavam então todas catalogadas. Exatamente como a ficção, nós estamos vendo o mundo ser direcionado. E para aqueles que pensam que haverá liberdade, veja só, o governo dos Estados Unidos estuda censurar ordinals do Bitcoin. Então, cada vez mais eles estão fechando o cerco em cima das criptos. Mais um acertozinho meu aí, né? Não é a prova final, mas é mais um indício de que nós vamos acertar. Infelizmente, claro, eu não gostaria de estar certo nisso. Live do Banco Central explica como será a regulação das criptomoedas no Brasil. Então, censura, proibição, regulação, tributação e corrosão, né, da liberdade, porque quando você cria ETFs, né, de bitcoins, ou seja lá de qual criptomoeda, você está colocando ela dentro do sistema, e dentro do sistema não há liberdade, há controle. Então, para os anarcocapitalistas, né, admitirem aquilo que eu venho falando há mais de década, eu acho, né, não lembro quando eu comecei a falar desse assunto, vai ser difícil, mas uma hora vai ser impossível negar. E aí eu quero ver quem é que vai vir aqui dizer, realmente você estava certo. Infelizmente, estarei. Petróleo, carvão e gás estão condenados, dizem líderes globais em resolução histórica. Então, é mais uma coisa aqui que nós também víamos dizendo, quando lá atrás a gente começou a perceber o movimento dos grandes tubarões se desfazendo de ações de empresas desse setor. Eu achava estranho, porque até hoje ainda são empresas extremamente lucrativas. A gente já começou a identificar esse movimento, e isso obviamente vai encarecer o custo de vida de todos nós. Obviamente que os muito ricos não vão sentir. Uma pessoa que tem uma boa renda, ela chega no posto e manda abastecer, ela nem sabe qual é o preço do combustível e nem pergunta. Então, quem tem um recurso limitado por mês, ele olha se o combustível é 1 centavo mais caro num posto ou 1 centavo mais barato no outro. Obviamente que o abandono dessas energias que são mais baratas vão encarecer e vão dificultar a vida dos mais pobres, né? Mas eles dizem que há mudanças, né, desse tipo aqui no mundo em que nós estamos vivendo, e por isso eles precisam fazer isso. Que há mudanças no mundo em que nós estamos vivendo?
Agora, se é por conta disso ou não, já nem se pode mais contestar, né? Porque se você contesta, daqui a pouco coisas ruins podem acontecer com você, não é? Todos nós sabemos como anda a liberdade aí no Brasil e no mundo. Mas uma coisa é fato, o mundo está mudando. É uma grande mudança está vindo, cíclica. Nós comentávamos lá na live da Comunidade Fechada sobre o filme O Mundo Depois de Nós, que foi uma tradução horrível por português. Parece que as pessoas que traduzem ou dublam muitas vezes não conseguem entender o que há de oculto, né, nos nomes e nas falas dos artistas de lá. E, na verdade, o tema é Leave the World Behind, né? Ou Deixe o Mundo para Trás. Não tem nada a ver com o mundo depois de nós. É deixe o mundo para trás, abandone o mundo. Por quê? Porque está vindo algo muito grande aí e o filme deixa entender que não é nada daquilo que eles transparecem, né, no filme lá, de que há um ataque contra o país, que há uma invasão, etc, etc. Não, no fundo, o que eles estão dizendo é que há algo que nem a classe dominante controla. E eu digo para vocês o que é. É a ira do cordeiro, né, da qual eles querem fugir. E aí eles têm de simular determinadas coisas. Então uma coisa é fato, o mundo está mudando. E o oceano está ficando mais verde nas últimas décadas. O aumento, eles dizem aqui que é por conta do aumento disso aqui, que alterou o comportamento dos micro-organismos que o habitam e está produzindo uma estratificação da água na superfície. Nós já vimos não só que os oceanos estão ficando mais verdes, mas nós já vimos em algumas oportunidades águas totalmente vermelhas de rios por conta da alta produção de algas, né? Então, aquilo que aconteceu lá no Egito, durante as pragas do Egito, né, com o rio Nilo, aconteceu aí à vista de todos várias vezes e nós já mostramos aqui para vocês. Mas esse calor, né, que está sendo referido em alguns lugares do mundo, em outros se traduz em um frio extraordinário. Veja só o que aconteceu com esses animais. Até deixa eu dar um F5 aqui para fazer um refresh, para nós recomeçarmos. Veja só, menos 52 graus Celsius. Isso aqui na região da Rússia, mais na Sibéria, né? Veja só, aqui uma ovelha congelada. Lá na Comunidade Fechada, na pequena série que eu desenvolvi chamada A Era do Gelo, eu comento que esse tipo de coisa aconteceu lá no dia do reinício da história, né, em determinados lugares. Veja só, aqui o que aconteceu com esse cão também. Ele estava caminhando, veja que uma pata dele está erguida, o outro aqui, uma ratazana, pulou em cima dele para tentar buscar um pouco de calor no corpo dele. E ele deixou porque isso esquenta também, né? Então esquentou ele também, mas veja só que não adiantou, né? Então, se por um lado, em alguns lugares, né, os oceanos estão até tendo mais algas verdes por conta do calor, em outros acontece exatamente o contrário. Por quê? Porque o mundo está passando por uma mudança muito grande e que não está mais sob o controle do ser humano. Então, por isso, eles planejam aí tentar fugir da ira do cordeiro, mas não vão conseguir. Então, os mamutes lanosos, como bem comentou a pessoa que me enviou isso aqui, que ela está lá na comunidade, a gente fala dos mamutes lanosos e tantos outros animais tiveram esse mesmo destino lá atrás, quando eles simplesmente deixaram de estar presentes nesse mundo aqui com vida, né? Agora, uma situação bem interessante isso aqui, ó, pessoal. Olha só, isso é um holograma, tá? Como é que eles estão projetando esses hologramas? Eles soltam fumaça no céu, né? Vocês percebem que tem fumaça atrás e aí eles projetam, né, com retroprojetores a laser os hologramas, que é algo assim fantástico. Tem um outro, até esqueci de trazer aqui para vocês para mostrar. Então é uma era aí de muitos enganos. Agora você imagine que isso aqui não está sendo projetado como um engano. As pessoas sabem que é um holograma, que é algo fantasioso, mas você imagine se você tiver um chip de conexão cérebro-máquina, ao estilo Neuralink, implantado dentro do seu crânio, como eles querem fazer com as pessoas, né? Inclusive já foi aprovado testes em humanos, eu já falei em vídeo anterior. Imagine isso na realidade aumentada. Não estou falando de realidade virtual. Realidade virtual, você tira o óculos, coloca o óculos, você sabe que está na realidade virtual. Mas a realidade aumentada, ela mistura o mundo real que você está vendo com fantasia. Ela projeta coisas, né, no óculos que você está usando
no meio do mundo real. Então, por exemplo, o Pokémon Go era algo parecido com isso. Você ia com o celular, procurava num cenário real e aí aparecia lá um monstrinho que não existia ali, né, mas aparecia no celular. Então, isso pode ser projetado no óculos, mas se você tiver um chip de conexão cérebro-máquina, ele vai ser projetado diretamente dentro da sua mente. Com a alta capacidade gráfica que os computadores quânticos e a inteligência artificial está adquirindo, vai chegar um ponto em que você não vai mais conseguir separar o que é real do que é fantasioso. A sua mente vai se confundir e você não terá mais como retirar essa conexão cérebro-máquina de lá. E aí então será tarde demais para muita gente. Espero que só para aqueles que não estejam cientes disso. Espero que aqueles que estejam cientes não façam essa grande bobagem, né? E alertem os demais, né? Porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E para finalizar isso aqui, pessoal. A Itaúsa vendeu mais de 1,5 bilhão de ações e encerra participação na XP. Então, o que a Pedra Negra brasileira está planejando? Há um movimento muito claro do Itaú para assumir a liderança no mercado ESG de carbono aqui no Brasil. Ele vai vir com força, tá, pessoal? Isso é favas contadas. Veja o que nós vimos antes na reportagem sobre o petróleo. E a Pedra Negra brasileira vai assumir a liderança no ESG. Agora, me causa estranheza eles encerrarem participação na XP. O que será que vai acontecer com o mercado de ações no ano que vem para que a Pedra Negra brasileira não tenha interesse mais em participar da XP, que é uma potência nesse setor de investimentos, né? Me parece que as previsões que eu tenho feito lá no canal Geopoliticando têm alguma lógica, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, né? Não esqueça, aproveite a oportunidade de ingressar lá na comunidade fechada e realmente entender o que está acontecendo nesse mundo. Só entendendo a fé da classe dominante, você vai entender para onde as coisas estão rumando. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.